Bom dia a todos, nós estamos aqui, 8 de setembro, 9h31, de volta com os nossos talks do Hack pela Gastronomia. A gente deu uma pausa agora no feriado, mas estamos de volta e seguimos hoje e amanhã com os nossos talks. Agora de manhã nós vamos falar do salão ao delivery, um novo modelo, um novo momento das operações. E para isso eu tenho 3 convidados, Thaís Jimenez. Bom dia, Thaís, tudo Bom bem? dia. Thaís é chefe executiva da Unilever Solutions, tem mais de 15 anos de experiência no mercado de restauração, já trabalhou em renomados restaurantes em São Paulo e hoje trabalha focada em inovação, processos e tendências gastronômicas. Com a gente também temos hoje o Caio Falcão, que é economista pela USP, pós-graduado em finanças, há mais de 10 anos trabalha com projetos de novos negócios e desde maio de 2019 é head na diretoria corporativa do iFood. Tudo bom, Caio? Bom dia. Bom dia. E temos também aqui conosco o Luiz Silveira, que é CEO da Esquadra Embalagens, que é a primeira empresa do Brasil especializada em produzir embalagens para delivery de alimentos. Bom dia. Tudo bom, Luiz? Estou aqui com essas 3 feras para a gente falar um pouquinho desse novo momento do delivery que foi impulsionado pela pandemia. Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu queria deixar alguns recadinhos para vocês que nos acompanham. Falar um pouquinho do nosso Hack pela Gastronomia, que é uma iniciativa do Bom Gourmet e tem como grande objetivo buscar soluções para a cadeia de food service, tendo em vista todas as mudanças que o setor está enfrentando por conta da pandemia. O evento é online, totalmente online, e vai contar com hackathon do dia 12 ao dia 16 de setembro. Até amanhã a gente segue com os nossos talks. Hoje a gente tem esse talk pela manhã e mais 2 às 18 horas e às 19h30. E amanhã também mais 3 talks com grandes profissionais do setor. O Hack pela Gastronomia tem patrocínio master da Gold Food Service, da Paganini, da Connect Pay e da Compra Food Service. E os desafios do Hack são patrocinados pela Jasmine, Electrolux e Compagás, e os talks contam com o patrocínio da Ouro Fino. E você deve estar se perguntando, mas o que é um hackathon e o que ele tem a ver com gastronomia? Se você ainda não sabe, o hackathon é uma maratona que conecta pessoas, empresas e comunidades com o mesmo objetivo, resolver desafios. No nosso caso, nós temos 5 grandes desafios ligados à gastronomia e ao setor de food service, que são espaço, negócios, comportamento, comunicação e tecnologia. E profissionais de diferentes áreas podem participar, não necessariamente ligados à tecnologia e nem à gastronomia. Então, se você é estudante profissional de qualquer área, pode participar desse hackathon que está ligado que vai resolver problemas desse setor, do qual todo mundo depende, né? Todo mundo se alimenta fora de casa, de uma maneira ou outra. Então, você pode participar sendo mente criativa, participando, resolvendo os desafios, compondo um time, ou também participar como mentor, contribuindo com os seus conhecimentos dentro da sua área. A gente lembra que o hackathon acontece do dia 12 ao dia 16, mas você tem até amanhã, dia 9, para se inscrever no hackathon, que é online e totalmente gratuito. Vamos lá começar, então, a nossa conversa, depois dos recados institucionais, depois de todo esse recadinho. Vamos conversar, então, com essas 3 feras do setor e vamos falar um pouquinho do nosso tema, do salão ao delivery, um novo momento das operações. O delivery já era uma tendência muito grande, bem acelerada, que a gente viu que estava crescendo. Se a gente compara os dados de 2018 para 2019, a gente percebe um grande salto. Mas com a chegada da pandemia, o que era apenas uma comodidade ou uma opção se tornou obrigatório para algumas pessoas e principalmente para quem está no mercado de food service. Se aderir ao delivery foi fundamental até mesmo para sobreviver como negócio. Sabendo disso, eu já quero engatar aqui com o Caio, já fazer uma pergunta para você, Caio, que tem toda a experiência do iFood, para entender como que vocês viram esse crescimento nos primeiros meses do ano, né? Agora que a gente já está se encaminhando até para o final do ano, mas como que vocês viram esse salto? Como isso impactou no setor? Bom dia, Flávia. Primeiro, obrigado pelo convite aí. Bom dia, Luiz. Bom dia, Thaís. É um prazer estar aqui nessa manhã batendo papo com vocês. Bom, Flávia, nós já vimos desde 2011, quando o iFood foi fundado, trabalhando com a entrega de alimentos, né? Inicialmente fora do mundo online,
no mundo offline, depois ao longo dos anos migramos para online, mas isso para dizer o seguinte, a gente já vem crescendo com delivery há alguns anos. Sem dúvida, nesse momento da pandemia, a gente viu um crescimento muito mais acelerado do que a gente esperava para o ano ou para esse período, muito maior do que o crescimento que a gente viu no período anterior, mas o que a gente vê é que isso, na verdade, é uma antecipação como tendência, né? Falando de tendência. O aumento do delivery é uma tendência que já vem acontecendo, foi acelerada nesse período, sem dúvida. Mas mais do que o aumento nos pedidos, acho que o que a gente notou fortemente foi a mudança do perfil desses pedidos. Das pessoas em casa, não só concentradas puramente em pedidos como pizza, hambúrguer, a gente vai ter a oportunidade de falar aqui um pouquinho sobre isso. A gente tem a vantagem e a sorte de contar com um time já preparado para o crescimento, então mais do que mudar a nossa operação, o que a gente teve é que pensar muito como é que os restaurantes ou os nossos parceiros estavam vivendo, e o que a gente podia fazer, e essa foi a grande mudança que aconteceu, o que a gente podia fazer para ajudar esses elos da nossa cadeia, porque nós nada mais fazemos do que conectar clientes com restaurantes através de entregadores. Então, qual era a realidade dos restaurantes nesse momento de pandemia, qual era a realidade dos entregadores, o que a gente podia fazer para os clientes. Então, muitas das ações que nós tomamos foram nesse sentido. A criação de fundo para apoio para os restaurantes pequenos, em especial, que são os mais fragilizados, que têm mais dificuldade de gerir o seu caixa nesse momento de crise, como é que a gente podia tomar ações para preservar e garantir a segurança dos entregadores, como é que a gente podia, sob a ótica do cliente, também implementar algumas soluções, por exemplo, de entrega sem contato, para dar mais conforto para os clientes, de que mesmo no delivery eles estavam não se expondo à doença, à Covid. Então, foram muitas ações que nós tomamos, nós vamos poder falar um pouquinho sobre elas aí ao longo dessa conversa, e também internamente dentro do iFood, eu acho que como é que a gente geria os times todos remotamente, né, nesse momento de grande demanda. Então, como é que a gente conseguiu rapidamente botar todos os times em home office e garantir uma gestão que não prejudicasse justamente a implementação de todas as ações que nós estávamos tomando no mercado desde a segunda quinzena de março, principalmente. Legal. Vocês estão hoje com 39 milhões de pedidos mês, né, Caio? Você tem ideia de como vocês começaram ali em janeiro, fevereiro? Olha, a gente, sim, em junho nós fechamos com 39 milhões de pedidos, isso, os últimos números que nós tínhamos divulgado eram de 26 milhões de pedidos em novembro do ano passado, foi a nossa última divulgação, então, aproximadamente 45% de aumento. Mas mais do que isso, é o perfil, né? Pequenos e médios restaurantes passaram a ter uma representatividade nos pedidos muito maior do que elas tinham tido. Então, essa foi uma grande mudança que nós vimos. Legal. Mais de 212 mil restaurantes na base, 150 mil entregadores. Bacana. Luiz, a gente falando, né, de demanda, a primeira coisa que eu fui fazer ali para ver a Esquadra foi bater ali o site de vocês, né, Esquadra Embalagens. Primeiro recadinho que tem no site é a questão da alta demanda, né? Vocês estão com uma alta demanda e até com uma produção não conseguindo atender todos que procuram vocês, né, Luiz? Conta pra gente como que está sendo isso e como que foi desde o começo da pandemia, dá esse panorama pra gente de crescimento desde março lá que você estava me contando, por favor. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Realmente, hoje você entra no site da gente, já vê um banner, bate na tua cara, dizendo, olha, a gente não está conseguindo atender novos clientes. Isso é chato, a gente não gosta, a gente não se sente bem, porém, entender que em março você estava acostumado a fazer aquele seu fornecimento normal, você ter aquele teus números de clientes que já eram grandes, como o Caio falou, já é uma tendência que vem do delivery, o aumento do delivery, há muito tempo, e março vem a pandemia, restaurante fechado e somente o delivery.
Então, clientes que estavam habitualmente acostumados a comprar um certo volume, uma certa quantidade de embalagens, ele, de uma hora para outra, ele passou a dobrar, triplicar ou quadruplicar o volume que ele estava acostumado a comprar. E uma fábrica, uma indústria, ela depende de equipamento, então você não consegue ter equipamento ali disponível naquele momento, por algo que você não esperava, ninguém esperava, e como atender essa demanda? Como que a gente ainda conseguiu atender a todos? Claro que nem todos os restaurantes, eles optaram imediatamente em ir por delivery, foi aproximadamente aí entre 60% e 65% dos atuais clientes, e a gente acabou dobrando o turno, então é trabalhar sábado, domingo, feriado, dia, noite, então foi uma maneira que a gente encontrou. Então foi um volume assim, absurdo, uma quantidade que não tínhamos nunca em mente de tão rápido ter que produzir. Então, a única maneira, em respeito aos atuais clientes, foi, a partir daquele momento, essa informação de não atender novos clientes, ela está desde março. Então, olha, são 6 meses, mas era uma maneira para não largar aqueles atuais clientes na mão. Ninguém ficou sem nenhuma caixinha. E hoje vocês estão recebendo novos maquinários, né? Vocês estão agora, né? A partir de agora. Exatamente. Então, vamos falar aí o que a parte que a gente acabou ou aprendendo ou tirando de lição por causa da pandemia. O que a gente usualmente demoraria um ano e meio para conseguir esses equipamentos, a gente correu atrás, a gente manteve contato com pessoas, empresas de fora do país, para tentar antecipar. Então, praticamente em 6 meses, a gente estamos começando a receber novos equipamentos, que vai permitir, muito em breve, o atendimento de muito mais clientes. Legal. Thaís, você está na prática, você trabalha prestando um apoio também para os restaurantes, né, para os estabelecimentos, então você pode falar muito do dia a dia, né? Como que você viu, de repente, um setor que, claro, já estava inserido num contexto de delivery, mas de repente ter que focar todos os seus esforços para uma modalidade que para todos não é ainda a sua zona de conforto. Como que você sentiu isso dentro dos estabelecimentos? Como que os estabelecimentos reagiram a isso? Vamos lá, bom dia. Eu trabalho, sim, com a consultoria com diversos tipos de operadores em graus diferentes de maturidade para o delivery ou não. Como o Luiz e o Caio falaram, em março a gente tinha uma situação, agora a gente já tem outra, e muitos operadores precisaram fazer com que eles tivessem uma evolução muito rápida para conseguir permanecer no mercado. Então, o delivery foi uma dessa maneira. A adaptação que a gente tem do operador que trabalhava 100% salão e talvez tivesse o delivery foi muito grande. Então, essa adaptação foi feita também, eu entrei bastante em contato com os aplicativos, assim como a parte de embalagem, para que a gente pudesse desenvolver esse operador, para que ele pudesse sair do salão, da operação que ele já conhecia, para uma operação de delivery 100%, porque no início da pandemia ninguém podia abrir. Hoje, a gente já vê que alguns restaurantes estão abrindo com 40% da sua ocupação, mas eles mantiveram o delivery. Então, quais são os desafios quando as pessoas fazem isso? A primeira é você adaptar a sua operação. Nem todo prato que está bem no salão, ele viaja bem no delivery. A gente entende que o custo também muda, tanto com embalagem, com entrega, e a gente vê também que precisa de um novo treinamento de funcionário. No início da pandemia, a gente tinha menos funcionário na cozinha. Hoje, aumentou um pouco, mas ainda assim a gente tem que otimizar a cozinha para o delivery. Então, se você é um restaurante, você é um operador que não trabalha em uma dark kitchen, que a gente vai falar um pouco mais para frente,
E você vai adaptar o seu restaurante, você vai ter que adaptar o seu custo, adaptar o seu cardápio, adaptar quais as formas que você vai fazer o seu prato chegar no seu cliente da mesma forma que você entregaria no salão, com a mesma qualidade, com a mesma aparência, com a mesma temperatura, quais embalagens você vai usar. Então, a gente passa desde o início de analisar esse cardápio, ver o que vende mais, o que são os chamados top dishes, se o seu restaurante está competindo naquele mar de pedidos de delivery, quando você vai para os aplicativos, se ele consegue atender aquela demanda. Então, você é um restaurante que era buffet aquilo, muito comum, e que sofreu bastante problema agora, você foi para onde? Você foi fazer pizza? Então, a gente sempre sugere que vá fazer o que você entende fazer no seu processo, com a sua equipe, com o seu processo e organização, mas que possa vender, que tem uma demanda muito grande. Então, no início, muito se viu de pizza e hambúrguer como os mais pedidos, mas foi evoluindo. Então, esse restaurante que era um buffet e não pode ser aberto em março, hoje ele já consegue ter a operação dele adaptada para delivery, seja um delivery próprio, seja através de aplicativo, com um menu que consiga atender o público dele e um público que não conhecia ele antes da pandemia, que foi conhecer ele no online, nessa facilidade, nessa praticidade que tem com o online. E aí ele manteve, hoje, o restaurante dele, o percentual de faturamento para delivery aumentou, o salão está diminuindo e, de certa forma, ele conseguiu um equilíbrio melhor para conseguir manter as contas em ordem. E é um novo processo, mas as pessoas, os operadores têm se adaptado, tiveram que se adaptar. De forma muito rápida, né? Muito Você falou da pizza, né? Do hambúrguer. Eu estava vendo um dado da Galunion que mostra que a pizza é a escolha de 73% das pessoas e o hambúrguer 59%, né? A gente ainda, né, no começo da pandemia ligava muito, né, o delivery a esse tipo de alimentação. E a gente começou a quebrar alguns paradigmas e está fazendo até alta gastronomia chegar em casa. Como que a gente quebra mais isso? Eu ouvi algumas pessoas já dizendo que não é qualquer um que pode estar no delivery. Eu acredito, na verdade, que não é qualquer prato que possa estar, mas que qualquer cozinha pode se encaixar ali no delivery. O que você acha, Luiz? Então, vamos lá. Até a Thaís, ela frisou bem, não são todos os pratos. Você tem que tomar esses cuidados, mas uma coisa que me chama bastante atenção é a própria experiência ruim que eu tive como cliente, que fez com que eu idealizasse a Esquadra como produzindo embalagem específica para delivery. Nós nunca vamos conseguir, tem alguns contextos que muitos restaurantes eles costumam dizer: eu quero entregar a mesma experiência que eu entrego aqui no salão, na casa do cliente. Essa mesma experiência ele não vai conseguir nunca. Por quê? É lá na mesa, naquela temperatura, naquele ambiente. Então, qual foi esse desafio da Esquadra, ainda tendo como base essa dor que eu tive como cliente? É proporcionar a melhor experiência. Então, não só comodidade, foi dito em apresentações anteriores, não só comodidade, mas a melhor experiência na casa dele. Então, se conseguirmos desenvolver embalagens que você vai conseguir manter a temperatura por mais tempo, seja ela quente ou até congelada, que não vaze, por exemplo, líquidos ou molhos, mas ali naquele espaço, naquele momento, na casa do cliente, ele vai ter sim aquela melhor experiência na casa dele. Não comparar com aquela do restaurante. Vai ter uma perda. Só que tem alguns casos muito interessantes que próprios restaurantes, inclusive alguns famosos, eles compartilharam comigo. O cliente final, o qual ele recebeu o delivery, ele mandou áudios para o restaurante dizendo assim: olha, nós não estamos fazendo uma crítica ao comer aí na mesa, ter aquela experiência que todos estavam acostumados, mas o que eu recebi em casa hoje foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, mas na minha casa. Então, olha que legal.
Experiências diferentes, Se me permite, acho que isso que o Luiz está falando é muito legal, porque ao mesmo tempo que a gente viu uma diversificação de busca por pratos, porque as pessoas não queriam, apesar de pizza ainda ser o carro-chefe, hambúrguer, as pessoas não querem, com aumento na frequência de pedidos de delivery, as pessoas não querem comer todo dia a mesma coisa, elas estão mais abertas a diversificar ou experienciar novos pedidos ou novos pratos. A gente viu também, do lado dos restaurantes, inicialmente, uma necessidade de revisar os seus cardápios, até para entender um pouco melhor como se adaptar a essa nova dinâmica de pedido no delivery. Eu vou dar um exemplo. A gente viu uma redução na oferta de pratos de produtos mais sensíveis, vamos dizer assim, tipo peixe, ou com produtos crus. Por quê? Porque quando ele tem o salão operando, ele consegue manter aquele produto no estoque, girando, e também ofertar no delivery. Quando você inicia uma operação mais concentrada no delivery, você não sabe qual é a vazão que você vai ter, o número de pedidos que você vai ter para aquele prato. Então, muitos restaurantes, principalmente aqueles mais preocupados, justamente com o que o Luiz falou, com a experiência do cliente, eles tomaram a decisão assim, não, eu vou tirar esse prato, porque eu não consigo garantir que eu vou ter sempre o produto fresco, ou para ter esse produto fresco, eu não consigo, vai me custar muito ter no estoque. Então, muitos tomaram a decisão assim, eu vou tirar esse prato. E a gente acha que, perfeito. Conforme ele passou a ter uma visibilidade um pouco melhor da dinâmica do delivery, isso voltou a aparecer. Tanto com os pratos que ele já tinha antes, ou pratos adaptados, que ele entendia que podiam chegar numa qualidade adequada ou esperada para proporcionar uma boa experiência para o cliente, né? Então, isso é muito, muito verdade e muito importante, assim, do próprio dono do restaurante estar aberto para olhar para a sua operação e ver o que ele precisa adaptar naquele momento inicial e também ir ao longo do tempo e ajustando, né, para proporcionar essa boa experiência. Porque é aí que ele pode pegar esse cliente e fazer até fazer o próprio boca a boca contar a favor dele, né? Quando a gente fala assim, como é que o cara vai ter relação com o seu cliente, proporcionando uma boa experiência, sem dúvida, ele vai gerar a volta daquele cliente, mas também a propagação daquela boa experiência para outras pessoas que estão buscando quais são as boas opções de delivery nesse momento. Legal, é uma experiência diferente mesmo, né? A gente costuma, eu acho que deve ser igual ao cinema, né? Você vai no cinema, você tem aquela tela enorme, você vai assistir um streaming em casa, é diferente, você não tem a tela, mas você tem outras comodidades, você tem a cobertinha, você tem, né, poder ficar juntinho no sofá. Então, a gente vai adaptando ao ambiente e, como você falou, né, Luiz? Fazendo com que a experiência seja melhor dentro do contexto que ela está inserida, né? Thaís, como que foi na prática fazer com que esses restaurantes entendessem que não era só pegar o cardápio deles físico, fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, jogar ali no aplicativo, que isso não ia funcionar? Na prática, como que foi essa construção? E o que você viu, assim, que mais funciona? Exemplos práticos mesmo. Tem muita gente aqui assistindo a gente que vai ter insight para aplicar no seu negócio e para desenvolver os desafios do Hackathon. Vamos lá. O que o Caio estava falando, dessa adaptação de menu, de fato aconteceu. E não só, como o Luiz falou, da experiência em casa, como também para a primeira questão de food safety. Então, a gente tem que ter uma segurança alimentar. Então, no início, as pessoas tiveram um consumo menor de peixe cru, por exemplo. Mas isso foi mudando agora com a evolução das embalagens, também uma maior segurança no restaurante. Então, você precisa provar, enquanto restaurante, nessa primeira adaptação, que você é seguro. Então, utilização de máscara, de luva, adesivos nos equipamentos, isso junto com o seu cardápio. Então, os pratos que vão viajar bem são aqueles que podem estar dentro da operação do restaurante, que não vá ocupar um tempo maior, um aprendizado maior, o que exija muitos passos. Por exemplo, tomate. Você vai receber um monte de tomate, você vai ter que lavar, a mesma pessoa que lava, a mesma pessoa que processa, demora 6 horas, pode ficar de um dia para o outro, ou você pode utilizar um produto como um tomate desidratado, que já consegue acabar com toda essa etapa e manter um padrão de sabor nesse prato que vai viajar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é a operação. Depois você vai trabalhar com o seu CMV, adaptando o CMV de acordo com os seus processos. Um restaurante salão, ele se funcionar no almoço e no jantar, ele vai funcionar por 6 horas no total. 3 horas almoço, 3 horas jantar. No delivery, ele pode funcionar o dia inteiro. Então, você pode adaptar o seu cardápio para um café da manhã,
para o almoço, para o momento da tarde, que ele é subutilizado, e ainda tem muita demanda, tem criança em casa, pode ter um lanche, e o jantar. E aí você vai entender os pratos que viajam mais. A gente fala muito de viajabilidade do prato. Então, será que a gente, quando vai mandar, por exemplo, um macarrão caldoso, né? Muito comum em cozinha asiática, os noodles. A gente vai mandar o caldo junto com o macarrão? Será que o caldo vai acabar não cozinhando demais essa massa? A mesma coisa se aplica a qualquer massa com molho. Se você cozinhar muito essa massa, ela vai continuar cozinhando no processo de entrega, vai chegar toda esquisitinha quando deveria ter chegado ao dente. Então, você muda a sua operação para ter uma entrega maior. Quando você trabalha com pratos que vendem super bem para o Brasil, por exemplo, a gente no início tinha muita pizza e hambúrguer, mas ninguém come isso todo dia e tem muito consumo dentro de casa. Então, a gente tem pratos como as marmitas. A gente viu um boom de pessoas querendo comer. Não tem acesso mais ao quilo e ao buffet. A gente quer comer a marmita, a gente quer comer o dia a dia. A criança está em casa, tem que trabalhar, não tem tempo, vai comer marmita. Então, a gente tem aqueles pratos que a gente reconhecia do dia a dia do restaurante, os pratos de segunda, quarta, dia da semana, a gente vê também no delivery. Então, a gente vê muito arroz, feijão, a gente vê as proteínas animais, a gente vê uma grande evolução de pratos vegetarianos e veganos, por uma demanda de pessoas que não querem comer mais proteína animal, mas também para ter uma refeição mais leve. E a gente vê os pratos clássicos saindo muito, por exemplo, o estrogonofe, que se foi muito bem executado, ele vai viajar muito bem. O milanesa, que ele poderia ter a casquinha que pode ficar murcha, mas se você utilizar a embalagem correta, a operação correta na cozinha, ele vai viajar muito bem também. A cozinha asiática, ela viaja bem. Yakisoba também teve um crescimento muito bom. Quando a gente trabalha com esses pratos que viajam bem, e como o Luiz falou, vão entregar na sua casa uma super experiência, não vai ser a experiência do restaurante, vai ser a melhor na sua casa, é o que vai melhor funcionar para todos os operadores, para todos os restaurantes. Legal. E, Luiz, então a gente vê que a embalagem ela é fundamental, né? Na hora de você mandar um prato. Como que as pessoas que estão começando, né? Começando agora não, porque já estão começando desde março, mas como que as pessoas podem entender melhor essas embalagens e também como que elas podem pensar no custo da embalagem dentro da sua operação, Luiz? Tá, vamos lá. Em primeiro lugar, tudo que a Thaís falou é algo que os restaurantes eles têm que tomar muito cuidado na hora de fazer esse seu cardápio para o delivery. E para a gente que vai produzir embalagem para esse tipo de cardápio, o que eu fiz? Existiam indústrias no Brasil de embalagem, nada específico para delivery. Era muita embalagem com outros substratos, plástico, marmitex, isopor, algumas com papel, porém a maioria delas muito voltado, como o Caio falou, o volume lá de hamburguerias, eram alimentos voltados para o que era tradicional para o delivery. O que a gente fez? É algo que me orgulha de dizer. Eu visitei mais de 2.000 restaurantes pessoalmente em 2 anos. Eu entrei dentro de operação em mais de 200 cozinhas. Eu fiquei dias e horas embalando o delivery para alguns restaurantes. Com equipe, como a Thaís falou, aquele número de gente, então tinha mais um ali dentro que era eu. Por quê? Para entender como nós conseguiríamos desenvolver algo que realmente fizesse essa ponte do restaurante, toda essa experiência e o cliente. Algo que talvez a Thaís vai falar lá na frente, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, não é só ir lá e fazer a embalagem perfeita. Ela está de acordo com as normas que a Anvisa exige. Então, eu fui uma das pessoas, logo no início
da pandemia, até um pouquinho antes, teve algumas reportagens a respeito. Eu fui, talvez, a pessoa do segmento de embalagem, indústria ou segmento gráfico que mais estimulou as gráficas ou empresas do Brasil a produzirem embalagens para delivery. O segmento gráfico, ele já vinha tendo uma queda acentuada, muitas delas, infelizmente, fechando, então a gente estimulou. Porém, o estimular não quer dizer que você vai pegar aquele ambiente teoricamente sujo, não são todos, mas a maioria de gráficas que eu visitei pessoalmente, o ambiente não propício a produzir embalagem para delivery, e você colocar sua comida sem um controle microbiológico praticamente zero e mandar a comida e falar, olha que experiência legal. Não, então a gente teve que tomar todos esses cuidados, é algo que eu deixo aqui bem explícito para quem estiver nos assistindo, tome todos esses cuidados, que a vigilância sanitária local, ela está no site da Anvisa, ela vai te mostrar, pelo menos o mínimo, as boas práticas de fabricação. E em relação a custos, é uma coisa que às vezes confunde a cabeça do usuário final, seja de uma lanchonete, de uma padaria, uma confeitaria, um restaurante. O custo, o papel, ele sempre vai ser mais caro que plástico, isopor e marmitex. O plástico e o isopor, praticamente, eles já são proibidos na cidade de São Paulo. A lei está vigente, a partir de janeiro vai começar a multar estabelecimentos que utilizarem entrega de comida nesse tipo de recipiente. Porém, dentro do que sobrou, ou o marmitex ou o papel, que ainda ele é mais caro, a gente tentou ver no mercado, o Caio trabalhou nas indústrias de papel, as indústrias elas estão estudando o melhor tipo de papel, aquele que a comida vai chegar numa temperatura legal, ao menor preço. Claro, vai mexer sim com o ticket médio final. Então, se o restaurante estava acostumado a vender um prato por R$30, ele vai ter que vender pelo menos por 32. Ele vai gastar ali R$1,50, R$2 de embalagem. E como que é na prática, Thaís, rever esses custos? Porque a gente está também num momento que o estabelecimento se vê numa encruzilhada, né? Porque você tem que manter o teu fornecimento para o teu cliente, e se você aumentar o custo também, a tua venda pode não acompanhar. Como que é esse equilíbrio, Thaís? A gente tem que focar no custo e na ficha técnica. Quando a gente vai falar de operação, então, no restaurante, quais são os custos que você tem para operar a comida? Vamos entender ali dentro da cozinha. São só os insumos? Não, você tem insumo, você vai ter a mão de obra, você vai ter o tempo que você prepara uma comida. Você vai demorar 6 horas para fazer um molho, ou você vai demorar 1 hora. Você vai colocar o proporcional de cada um desses preparos dentro do prato. O prato ele vai sair com qual peso? 350 gramas? É 500 gramas? Qual é o custo da mercadoria vendida? Qual que é o CMV que você vai querer trabalhar? A novidade nesse momento agora a gente tem menos pessoas trabalhando na produção e a gente tem embalagem. Mas veja bem, a gente não tem mais o custo de salão. Em princípio, ele não é mais tão pesado, só 40%. Quando você vai trabalhar no delivery, você vai focar, então, na embalagem, coloca dentro da sua ficha técnica, por quanto você vai querer vender, você vai ter que calcular tudo que você vai comprar. Por que não otimizar o seu cardápio? Então, com o mesmo insumo, com o mesmo ingrediente, ele vai ser utilizado em outros tipos de prato. Se você é um restaurante de comida brasileira e você vai ter caldo de carne, molho de tomate, eles vão ser utilizados em vários pratos. O seu menu não vai ser mais tão extenso, mas ele vai ser mais compacto. E dessa maneira, controlando o custo, controlando a ficha técnica, controlando o rendimento, você consegue ter um preço final mais correto e você pode trabalhar com o seu lucro. Agora você adiciona a embalagem, como o Luiz falou, porque você precisa dela. Mas, no final das contas, é o que vai te dar mais confiança, enquanto cliente final, de comprar daquele restaurante. Então, você viu que a embalagem estava fechada corretamente, que a sua comida chegou na temperatura correta, que tem uma apresentação.
Para alguns outros operadores, você vê que eles desenvolvem a estética da embalagem, que agrega também, mas você entende que você adaptando esse cardápio para a embalagem e com o food safety e com os cuidados da Anvisa, você vai ter uma entrega melhor e essa adaptação sempre vai cair no custo. Então, só para finalizar com o ponto de segurança alimentar, quanto tempo você demora para fazer um prato que ele vai chegar numa temperatura correta e vai viajar 15, 20 minutos ali na caixinha do motoboy e vai chegar na temperatura correta para o seu cliente ficar contente, feliz e seguro, que é o mais importante. Não é só a questão do Covid, é a questão da segurança alimentar. Muitos falaram que você, quando conhecia um restaurante, já confiava nele. E aí pedia mais dele do que aquele que você via no aplicativo e não conseguia identificar quem era, não sabia se confiava. A partir disso, você entende que muitos restaurantes fazem divulgações de como as boas práticas de higiene e limpeza na cozinha e como essa mesma prática de higiene e limpeza na entrega. Então, quando você oferece um custo saudável para o restaurante, uma embalagem que seja entrega corretamente, uma experiência para o cliente, você consegue sobreviver, você consegue viver e entregar mais para o operador e para o cliente. Todo mundo fica mais feliz e seguro. Legal. Daí você chega na parte que eu quero agora perguntar para o Caio, da entrega, né? A gente tem dentro da cozinha todo o manejo dos alimentos, depois tem a embalagem que já vem de forma segura. Você entregou na mão do entregador. Como que a gente garante essa segurança, Caio? Quais são as ações que, por exemplo, o iFood está fazendo para que essa segurança chegue na casa do cliente? Legal. Bom, o que a gente fez é garantir que os entregadores tivessem acesso a kits de máscara, álcool em gel para higienizar as mãos, orientações, uma comunicação extensiva com os entregadores da importância de higienizar e tomar cuidado em toda a jornada do pedido, desde o restaurante até a casa do cliente, seja entregando em mãos, seja deixando sem contato, seja deixando numa portaria. O iFood, nesse sentido, distribuiu mais de 1.600.000 kits de álcool em gel e máscara para entregadores. Isso foi uma operação de guerra, principalmente no começo, que você não tinha disponibilidade de álcool em gel, todo mundo procurando aquela corrida maluca, né? Então isso foi uma crescente ao longo das semanas aí que a gente conseguiu botar isso de pé, também com todo o cuidado de não gerar aglomeração para os entregadores para retirar. Então a gente montou em vários pontos das cidades, com horário agendado para o entregador ir lá retirar o seu kit. A gente pagava a rota como se fosse um pedido que o entregador tinha que fazer para ele se deslocar até lá. A gente entendeu que nem todo mundo estava retirando, e a gente voltou para dentro naquela jornada de tentar entender os elos da nossa cadeia, né? Por que os entregadores não estão indo massivamente buscar? Alguns não tinham tempo, estavam trabalhando em outra plataforma, preferiam, não sei, estavam longe ou não estava conveniente. O que o iFood fez? Entendendo essa realidade, foi lá, depositou o dinheiro equivalente à compra de álcool, máscara em gel, que ele compraria numa farmácia, se ele achasse ou tivesse uma oferta mais conveniente. Além disso, uma comunicação, como eu falei, extensiva com os entregadores, da importância e dos riscos desse momento. A gente tem aí, nos nossos programas, junto aos motoboys também, desde sempre, as orientações de como deve ser tratado o pedido, condução para o pedido não chacoalhar muito na medida do possível, que ele seja bem acondicionado. Então, tudo isso que já fazia parte da nossa atuação foi muito reforçado e adaptado aí à nova realidade, né? Legal. A gente falou da questão da embalagem, né, como experiência de consumo e como ela mantém, né, essa qualidade. Mas tem outros impactos também, tem outros fatores que impactam também na qualidade da experiência de consumo, né, Caio? Por exemplo, a apresentação do cardápio dentro do aplicativo, quais são as opções que você leva, enfim, as informações que você dá para o teu fornecedor, pagamento. Fala um pouquinho disso para a gente, dessas outras variáveis. Sem dúvida. Na hora que o teu contato, que o teu cardápio está através de um aplicativo junto a um consumidor, ali é o espaço que você tem para mostrar e vender o seu peixe, né, como a gente diz. Então, uma boa foto, uma boa descrição do prato,
e aí por uma boa descrição, varia muito do perfil do teu cliente também. Como é que você vai apresentar aquele prato? Em alguns casos, a quantidade, ou quantas gramas tem aquele prato, é muito importante. Em alguns casos, talvez não. Talvez a proposta do prato, em outros, o ingrediente. Se a gente está falando aí de uma gastronomia vegana, ou que tem algum tipo de restrição, você deixar muito claro. Ou às vezes, um molho, putz, quais são os ingredientes daquele molho? Então, tem muita coisa que dá para fazer, a gente vê que tem um esforço grande aí do nosso lado de mostrar isso para os restaurantes, para os parceiros, que aquilo é uma forma dele incentivar a venda, dele gerar, justamente como a Thaís falou, atração para um produto novo que ele tem no cardápio dele, ou que ele quer estimular melhor. Então, existem sem dúvida, além da entrega, como você passa a apresentar o seu produto é fundamental. E aquilo, de fato, tem que ser o que você vai entregar no final. Não adianta você botar uma foto maravilhosa, que é o que muitas vezes a gente vê, e aí quando você cria uma expectativa, né, um cliente, de que ele vai comer aquele prato com aquele desenho lindo, aí chega, vem uma coisa completamente diferente, poxa, você pode gerar uma frustração. E aí é esse cuidado que o dono do restaurante tem que ter. É verdade. E falando assim, em estabelecimentos que fizeram a migração, a gente falou bastante. Agora vamos falar um pouquinho de dark kitchens, né? Que são as cozinhas fantasmas, né? Que são estabelecimentos que já nascem com o DNA de delivery bem definido, né? Thaís, como que você vê esse crescimento agora? A gente viu que tem muito estabelecimento fechando, mas tem muito abrindo. Então, a gente está vendo que o mercado está se reorganizando. Você acha que as dark kitchens são realmente o futuro assim, da alimentação, principalmente quando você fala em aplicativo, depois passa a bola para o Caio para ele responder um pouquinho para a gente. As dark kitchens já estão acontecendo, né? No Brasil tem um crescimento muito grande, não só em São Paulo e Rio de Janeiro, tem em Minas Gerais também. Então, basicamente, é o quê? Ao invés de você ter um restaurante, que você tem a parte do salão, a parte da frente, que o cliente vai, se sente, tem o serviço, você tem uma cozinha totalmente focada na produção. Então, ela está funcionando 100% do tempo, ela não vai ter um tempo ocioso. Você pode otimizar toda a sua produção ali. E você não precisa ser apenas um restaurante de cozinha italiana. Então, na mesma área, pensa que é uma área gigantesca de cozinhas, com áreas menores, que são os restaurantes ali. Aqui no Brasil, você tem possibilidade de ou locar um box dessa cozinha, dessa dark kitchen, ou você pode, enquanto restaurante, enquanto operador, abrir uma própria dark kitchen sua, ali próximo ao seu restaurante, para poder focar no delivery. O grande ganho disso é que a cozinha funciona o tempo todo numa operação otimizada sob demanda de pedido. Você pode concentrar todos os insumos, todas as compras, direcionar para as suas cozinhas. Você pode criar suas marcas online, você não precisa ter o local físico. Você pode criar o restaurante da Thaís, o restaurante do Caio, o restaurante do Luiz, e ele está atrás, nesse back of house, dentro dessa dark kitchen. Então, você tem todos os processos muito otimizados, os custos caem também, e você foca na entrega. Então, tem muito mais inteligência de produção e muito menos custos como os restaurantes com salão. Então, você não tem toalha de mesa, que ninguém para pensar, mas assim, é um custo altíssimo para restaurante, ter que lavar e passar a toalha de mesa, por exemplo. Você foca toda na produção para delivery. E você está vendo já alguns modelos que atendiam presencialmente já partir para esse modelo de dark kitchen? Sim, inclusive nós temos alguns operadores que são nossos clientes e eles pedem a nossa ajuda nessa plataforma que a gente tem de consultoria para ou iniciar uma dark kitchen deles ou para entrar em contato para que eles possam aumentar a capilaridade de entrega. Então, eles entendem que o restaurante está aqui no centro de São Paulo, por exemplo, e ele consegue produzir e entregar via delivery ou via retirada ou take-out ali. Se ele faz o mesmo menu dele executado por uma dark kitchen própria ou uma dark kitchen alugada na zona leste de São Paulo, ele vai aumentar a capilaridade de entrega, mantendo, em princípio, o mesmo padrão. Então, ele vai ter mais retorno, ele vai ter mais lucro e vai permear a cidade inteira.
Inclusive para outras praças, né? Se você Total. pensa assim, às vezes um restaurante aqui do Rio Grande do Sul, para expandir para o Sudeste, acaba se vai para aproveitando todos dessa... os outros estados mesmo, Flávia. A ideia é, se você mantiver através de uma ficha técnica o padrão, a execução, a receita, o mesmo CMV, o mesmo custo, você consegue fazer um prato que sai aqui em São Paulo igualzinho no norte do país, no nordeste do país. Quanto maior você atender essa capilaridade, melhor. E em termos de treinamento, é até mais fácil, porque você vai trabalhar com um cardápio oficial, menor, mais otimizado, e a execução dele vai ser naquela cozinha de dark kitchen, que pode ser feita de uma forma muito mais rápida, muito mais assertiva, muito mais inteligente de produção, e pode permear tudo. Você não precisa estabelecer e ter todas as questões financeiras e de treinamento e mais dificultosas de abrir uma casa, com front of house, com o garçom, com esse treinamento, com esses custos. E como que funciona dentro do aplicativo, Caio? Isso você também consegue ver essa tendência crescente? E como que é a questão da garantia também, né? Porque muita gente ainda fica com o pé atrás, assim, opa, mas não tem um estabelecimento físico, como que é a questão da segurança alimentar? Como que é dentro do... Bom, vou comentar um pouquinho o que o Thais falou. A gente vê, de fato, a crescente existência das dark kitchens. Elas podem acontecer em três, eu diria que ela atende 3 modelos diferentes, assim, de grande forma, que foram esses basicamente que a Thais falou, mas só para resumir. Às vezes você tem uma marca já conhecida, que tem uma experiência de salão, e aí você quer entregar numa região, você tem demanda porque a tua marca é conhecida para entregar numa região muito distante, onde às vezes o delivery vai ter um desafio maior pelo tempo, pela questão justamente que a gente falou de garantir a qualidade da experiência. Então pensa, sei lá, no Rio de Janeiro, a Thais falou de São Paulo aqui na Zona Leste, mas você pensa no Rio de Janeiro, um restaurante na Zona Sul que tem demanda para ter um restaurante na Barra. Ele não quer abrir um restaurante novo que tem um custo muito alto, também de você ter salão, tudo isso que a Thais também bem comentou. Então esse é um caminho natural. Você começa com uma cozinha, você já tem demanda para aquele restaurante, você consegue, com um custo inferior ao do salão, atender uma demanda por a tua marca. Você tem um outro caso, que são são os restaurantes que às vezes não querem conviver no mesmo ambiente físico com o delivery. Às vezes o cara tem um espaço pequeno, tem que ter um ponto para despachar a comida, ter os motoboys, não tem entrada para os motoboys. Para alguns restaurantes isso pode ser um inconveniente ou conflitar em termos de espaço, independente do delivery per se. Ele pode querer fazer muito delivery, às vezes ele pode ter uma questão física interessante, ele tem demanda para separar isso. Então ele faz um ponto focado no delivery, onde ele tem aqueles custos mais baixos, necessidades diferentes, entrega com aquela marca e experiência do restaurante. E tem o terceiro caso, que eu acho que são restaurantes que não necessariamente têm uma marca forte, estão construindo a sua marca e já estão começando no modelo do delivery na largada. Ele não tem a proposta de ser um restaurante com uma experiência física. E ok, esse é o caso, acho que em quantidade, o que mais vem acontecendo. Em todos os casos, o que você tem que ter é a preocupação com a qualidade do teu produto, quem é o cliente que você vai atender, ou que você pretende atender, e qual é o teu negócio, qual é o teu core, né? O teu core é a produção, você não tem a experiência para um restaurante que está abrindo, de gerenciar salão, garçom, tudo aquilo, Dark Kitchen talvez seja o melhor caminho. Você tem uma marca muito forte, você tem capacidade de operar ou garantir a qualidade. Um cara que só tem um salão, tem redes que tem isso por padrão de gestão, garantir a experiência em vários restaurantes diferentes, mas tem restaurante que só tem uma unidade, o chefe está lá todo dia, você consegue garantir que numa Dark Kitchen você vai ter a condição de atender aquela mesma experiência? E aí acho que tem todo o apoio que os consultores, a Thais, por exemplo, pode dar. Como é que você garante aquela eficiência para não ser 100% dependente do chefe e você poder diversificar? Pois bem, dito isso, como é que é do lado do aplicativo? No aplicativo, na verdade, o que você vê é a marca, ou se o restaurante é a marca dele e ele tem diferentes pontos de envio para o cliente final, você não sabe de onde está, você não sabe se aquilo vem de uma Dark Kitchen ou se aquilo vem do restaurante físico. Você está comprando aquele restaurante. Obviamente, em alguns casos você consegue traquear onde está o motoboy, de onde ele está saindo até onde ele indo, mas na verdade, é o restaurante interagindo com o seu cliente para oferecer aquela experiência. E se está vindo do salão ou está vindo da Dark Kitchen, ele deveria entregar a mesma experiência, né? E você tem a possibilidade de novas marcas, mas, na verdade, onde está sendo produzido aquilo, desde que você
desde que você atenda todos os requisitos, seja de segurança, de qualidade, enfim, para o consumidor final, isso não aparece sem, de forma explícita. Olha, isso aqui está vindo de uma outra unidade diferente da que você pediu da última vez ou dessa vez. Né? A não ser que o restaurante queira explicitar unidade tal. Tem muitos restaurantes que dizem assim, você está pedindo de tal unidade. Principalmente redes que têm vários pontos, eles deixam até na nomenclatura. Então, fica a cargo até do próprio restaurante como ele vai inserir aquele novo canal de venda, aquela nova oportunidade de venda através de uma dark kitchen para o seu cliente. Legal. E agora falando pro estabelecimento que está nesse mar de estabelecimentos, né? Falando no universo iFood, mais de 200 mil estabelecimentos cadastrados. Como fazer para se diferenciar, para aparecer, para fazer a diferença mesmo? Não adianta só estar no aplicativo, tem que fazer um trabalho forte de fortalecimento de marca fora também, né? Caio. Não, sem dúvida. Sem dúvida. O aplicativo dá, sim, muita visibilidade para os restaurantes, né? A gente vê que para os pequenos e médios restaurantes, historicamente, assim, quando eles entram, a gente mede isso, quando eles entram nas plataformas de delivery, eles têm um aumento significativo na quantidade de pedidos que eles passam a receber, mas sem dúvida, ele tem que explorar todos os canais possíveis, né? A gente tem visto muito as mídias sociais, aí os restaurantes que historicamente não eram muito ativos, ou muitos que não eram ativos em mídias sociais, estão tendo que aprender a se apresentar através das mídias sociais. De novo, acho que proporcionar uma boa experiência é fundamental, é o primeiro passo, mas não é o único. Então, usar todos os canais que existem hoje, principalmente digitais, é super importante. Flávia, Caio, um adendo a isso tudo aí, acho que faz todo sentido. Então, eu tenho percebido isso in loco com proprietários de restaurantes, gestores, tem uma certa confusão. Vamos lá. O pessoal, quando se fala delivery, o dark kitchen e a cozinha tradicional. Então, eu ouço muito mais, Luizinho, o meu público, ele é um público tal, é um pessoal tradicional, mais de idade, esse é o meu público, ele não é o meu público de delivery. Então, esse é um dos grandes erros que, na minha opinião, é algo que a gente tenta mostrar para todos eles, e depois eu vou linkar com o Dark Kitchen. Será que ele sabe quem é o público dele? Ele não sabe. O público dele do delivery não necessariamente é o público dele do salão. Então, o público dele do salão pode ter, sim, essa facilidade de quando quiser pegar pelo delivery, porém, além de proporcionar entrega na casa das pessoas, o que os aplicativos, ele, na minha opinião, ele é algo muito fantástico. Ele conecta, então, quem garante para você que você não tem um público que mora em frente ao seu restaurante, num prédio, mas nunca frequentou o teu restaurante? Seja por vergonha, não gosta de descer, ou não gosta mesmo de frequentar. Então, ele passa a ter essa opção que o aplicativo, ele faz aquela divulgação por estar lá na plataforma, e aquele cliente fala, poxa, eu vou experimentar. E aí que vem a parte da experiência. Então, por exemplo, na Dark Kitchen, agora juntando tudo, a Dark Kitchen, com a redução de todos esses custos, que não tem cooperação do restaurante, você pode, sim, investir um pouquinho mais na embalagem para que essa experiência seja melhor. Então, as marcas que já têm um restaurante de maneira física, naquela Dark Kitchen, o custo dele vai ser melhor, ele vai investir numa qualidade, numa experiência melhor, para que, de repente, tentar conhecer quem é aquele cliente que ele não sabe que existe, como? Então, por exemplo, o que a gente fez de legal? Isso eu fui para a Europa, eu fui para Estados Unidos, na América, e eu não enxergava. A gente desenvolveu embalagem
que ela parece um estojo de presente, é como se você estivesse recebendo um presente na sua casa. A gente desenvolveu isso faz quase 3 anos, hoje bastante gente já está utilizando, que quando o cliente ele abre, ele é impactado por uma frase bem legal, que tem tudo a ver com o restaurante, um convite para ele entrar no QR Code, e no QR Code, o proprietário, o gestor, ou o chefe, ele faz um vídeo mostrando tudo aquilo que, de repente, a equipe dele mostraria em loco. Então, ele pode mostrar, viu, Thaís, essa parte da segurança, ele pode fazer um vídeo lá na cozinha, como está sendo feito, qual é a segurança, como é higienizado a parte ali da bag do motoboy, como você coloca, para que o cliente que está recebendo naquele momento, porque todo mundo come com o celular do lado. Isso aí é tira e queda. Então, você estimulando ele a entrar naquele QR Code, ali ele está comendo, ele está tendo uma experiência com o seu restaurante, de repente, umas imagens na própria embalagem que remeta à marca, como se ele estivesse, puxa, aquelas fotos que estão na parede, ou o próprio logotipo do restaurante. E esse vídeo, você explicar para ele que, mesmo ele tendo aquela experiência legal na casa dele, está tendo todo o estilo de segurança. Aqui, eu peguei um dos modelos, que é um estojo, o cliente recebe. Então, as embalagens, ela vem como se fosse um presente, são 3 tipos de embalagens, e aí você cria uma frase, você coloca um QR Code. Então, aqui você comunica com o seu cliente e você começa, de repente, até com o sistema, foi um tema muito discutido nas apresentações anteriores, do não conhecer o seu cliente. Então, coloca lá algo que leva para um aplicativo seu, para você conversar com ele. Quem é você? Qual é o seu aniversário? O que você gosta? Então, isso sim é uma experiência que tanto para o delivery tradicional ou as dark kitchens. É algo bem legal que dá para se fazer. Exato. E nisso que Desculpa, e nisso que o Luiz estava comentando, você tem diversas necessidades dos diferentes clientes, né? Se o cliente, às vezes, é incomodado com o delivery, de ter um motoboy entregando, poxa, você tem a oportunidade dele ir lá retirar na loja? Então, assim, você deixar entregar para ele na porta da loja, para esse perfil que o Luiz comentou, assim, eu conheço meu público é tal, mas ele não está acostumado com o delivery, eu acho que não vai chegar bom, e ele está disposto a pegar o carro dele em segurança, ir lá e retirar na loja, ou ele está vindo em algum trajeto retirar. Então, você ofertar essas diferentes opções para atender diferentes necessidades é uma forma de se diferenciar. Você digitalizar aqueles antigos programas de fidelidade, né, que antes você tinha alguns cartõezinhos, ou se você comprar tal coisa, você ganha uma sobremesa, tudo isso hoje é possível, de forma digital e através do aplicativo, inclusive, né? No aplicativo do iFood, você tem lá os programas de fidelidade dos restaurantes, quando você compra, quais são as ofertas que aqueles restaurantes dão em diferentes prazos de tempo, para diferentes produtos. Então, como é que você transforma, na verdade, aquele fim que antes era analógico ou não digital, para ter o mesmo objetivo nesse momento digital. E tudo isso é o objetivo. Acho que o nosso desafio é conseguir permitir ter como um canal para os restaurantes poderem atender essas necessidades. Legal. O que o Luiz falou e o que o Caio falou só mostra que é possível quando você pensa que até os restaurantes de fine dining, que o foco é você fazer uma degustação de 7 pratos, ficar 3 horas, 2 horas lá, curtindo o ambiente, você consegue trazer essa mesma experiência para casa que muitos chefs têm feito, através dessas caixas presentes, dessas caixas que tem todas as divisórias e instruções. As instruções chegam por vídeo, as instruções chegam por QR Code, de como você vai finalizar, de como você vai aquecer, de como você vai montar no prato, para que você consiga fazer com que aquela experiência do fine dining, que é focado nisso, consiga estar em casa. Até a lista de música, para você ter aquela experiência, você consegue. Então, ao invés de estar lá, no seu aniversário, um dos chefes
aqui de São Paulo falou, as pessoas sempre vão querer comemorar casamento, aniversário, vai ter o fine dining, ele não vai acabar. Mas por que não juntar isso com o delivery e mostrar essa mesma experiência antes? Você pode mandar uma mensagem antes, o chefe de um renomado restaurante aqui em São Paulo, japonês, ele escolhe o peixe que você vai comer, a ordem que você vai comer, para poder proporcionar essa experiência no final. Então, o delivery continua, e até o fine dining conseguiu atingir, chegar ali também e ter a mesma entrega. Legal. E legal como que essa interação, né, do tecnológico com o físico, você pensa, né, ali o Caio no iFood, né, com a ferramenta tecnológica, mas a embalagem, que é algo totalmente físico, tudo isso se complementa para que a experiência chegue para o cliente, para que a marca se fortaleça e para que continue gerando experiência mesmo depois que o cliente acaba de comer, né? Bacana, bem bacana. Legal, gente. A gente está se encaminhando agora para o final. Eu queria perguntar um pouquinho de futuro. Vamos fazer ali avaliar as tendências e imaginar que... Opa, está entrando pergunta aqui. Dúvida dentro do tema de embalagem. Qual a conta ou pontos que precisam ser considerados para ter um bom custo-benefício entre embalagem, custo e preço de venda? É do Michel Yamashita. Obrigada pela pergunta. Michel ou Michael, desculpa. Luiz, para você. Eu não enxergo outra maneira, a não ser porque quando você vai reduzir o valor que você vai pagar, que muitos restaurantes ele encara aquilo como despesa. Embalagem não é despesa, embalagem é investimento. Então, ele não estaria ali pagando, por exemplo, uma comissão para o garçom, ele não estaria lavando, utilizando água, detergente, os insumos para lavar o prato daquele cliente que comeu fisicamente no restaurante. Então, esses custos que ficam praticamente escondidos no meio da operação, você tem que fazer esse investimento no delivery. Você não vai ter essas taxas extras ou esses custos extras, e a embalagem ela tem que entrar com investimento. É a única maneira que eu enxergo, porque se você começa a olhar, não, a minha comida é ótima, eu tomei todos os meus cuidados, a gente caprichou, mas se ele não tomar os cuidados, que a parte quase que final, que é a embalagem, ele não colocar ali pelo menos um pouquinho de investimento, tudo que ele fez anteriormente vai água abaixo. E Luiz, eu não sei se complemento o que eu vou comentar aqui, a gente entender também para quem você está oferecendo, né? Porque você mostrou esse exemplo de embalagem, né? Super bacana, mas não é para toda a operação. Então, você tem que entender qual que é o teu cliente e adaptar o teu custo e teu investimento a isso, né? Exatamente. Então, você vê, a gente tem embalagem que custa R$1 e tem um estojo até mais complexo que esse que custa 12. Então, a gente tem, sim, dentro daquele mecanismo de embalagem sustentável, ou seja, produzida com papel, o menor custo para aquele tipo de produto. E aí, claro, o cliente ele vai entregar o arroz, o feijão e um ovo, por exemplo, uma coisa bem simples, que é um prato de valor agregado baixo. Ele não vai poder pagar mais do que R$1,20, do que R$1,50. Mas vai ter investimento. Legal, legal. Então, vamos falar um pouquinho de futuro. Vou começar com a Thaís, para a gente tentar imaginar quais são, dentro dessa tendência de crescimento de delivery, mas o que pode ainda vir, né, para o futuro e o que você está vendo que vai ficar nesse pós-Covid, Thaís? Flávia, o futuro, ele é digital. O futuro, ele tem a comida, a gente precisa de pessoas de fato cozinhando, mas ele é digital. Quanto mais você conseguir, através de ferramentas, diminuir o seu custo, seja software, assim como ficha técnica, assim como a entrega e a análise de dados para saber para onde eu estou mandando, qual é o prato que está saindo, qual é a faixa etária das pessoas que estão consumindo o meu prato e quais são os pratos que vão fazer mais sucesso. Dentro disso, o chefe consegue colocar a criatividade dele para fazer uma variação disso, atingir mais clientes, mas que ele consiga ainda ter o restaurante dele e o delivery. Eu entendo que o digital vai estar presente tanto no restaurante
físico quanto no online. Eu acho que ambos continuam, e o restaurante que não tinha o delivery passou a ter, vai continuar. O restaurante que viu que dá bastante lucro e já tem essa operação, já está menos engessado, já entendeu que funciona, vai manter os dois e vai entender que quanto mais informação do público, mais informação de produto, de ficha técnica, de consumo, mais efetivo ele vai ser. E mesmo assim, que é a grande dor do chefe, às vezes não poder ser tão criativo em relação ao menu, ele vai continuar, só que ele vai ser criativo de uma forma mais inteligente. Legal, vou passar a bola para o Luiz. Futuro em termos de embalagem e de experiência de consumidor. Vou pegar um pouquinho mais amplo. Futuro. O delivery não é tendência, ele é realidade. Então, até um pouquinho antes da pandemia, sim, tendência. Com a pandemia, a realidade. Hoje é delivery de tudo. Então, até o kit faça você mesmo. Já foi discutido, é algo bem legal que dá para você colocar um menu ali dentro para o cliente ter aquele dia de chefe dele na casa dele. Então, isso é algo que está crescendo muito e o desafio da gente é pegar um pouco do que a Thaís acabou de falar e converter para embalagem. Como que eu vou conseguir produzir embalagem, desde que seja um custo acessível, mas que lá na ponta final proporcione essa experiência diferente, legal, naquele momento. Legal, agora vou passar a bola para o Caio, falando de futuro, né? A gente pensa, né, iFood, uma empresa totalmente ligada à tecnologia. O que a gente pode esperar dentro desse universo de entrega, de interação com o consumidor daqui para frente, Caio? Eu vou repetir um pouco do que a Thaís falou. Na nossa visão, o futuro é digital. Tanto no salão, tanto na experiência física, quanto fora, independente do delivery ou não. Então, o que a gente vê é que os restaurantes que negarem isso vão estar perdendo oportunidade, ou vão deixar de capturar crescimento e de atrair clientes. Isso vai para muito além do que simplesmente botar o pedido, né? Tem, de novo, repetindo o que a Thaís falou, como é que o dono do restaurante gerencia o teu portfólio, o teu menu? Então, a gente até recentemente anunciou aí que a gente está ofertando um sistema de gestão para pequenos restaurantes, gratuitamente até o final do ano, no intuito de ajudar justamente esse pequeno a controlar melhor os seus estoques, entender melhor os seus custos, centralizar as informações para poder trabalhar analiticamente aí com uma oferta melhor e ganhar mais dinheiro com isso. Toda a questão de experiência, de meios de pagamento, como é que você vai pagar, como é que você vai ver um menu, às vezes, até na própria volta para o mundo físico agora nos salões, o que a gente está vendo é os cardápios digitais, você senta na mesa do salão, bate um QR Code, abre o cardápio ali, você pode pagar por ali, pedir por ali, ou só ver o cardápio, mas ainda tem que chamar o garçom. Os restaurantes estão em diferentes momentos nesse sentido, mas eu acho que é inegável que esse período forçou as pessoas a terem uma experiência digital, que alguns evitavam antes por questões culturais ou por achar que podiam não gostar. Esse período forçou as pessoas a experimentarem mais de uma vez, então venceu aquela barreira inicial. Vai continuar do jeito que está passando a pandemia? Não, obviamente não, as pessoas vão sair, vão voltar, elas querem ir num restaurante, querem ir num bar com os amigos, mas que o delivery vai ser acelerado, que os canais digitais de comunicação, de marketing vão ser acelerados, que as ferramentas de pagamento, de pedido de fidelização, de marketing, vão passar para meios digitais, e como é que você vai fazer essa conexão no mundo, ligando aí com o que o Luiz falou, do mundo offline com online, como os restaurantes têm que olhar para o seu negócio, seja através da embalagem, das campanhas que eles fazem. Então, o que a gente vê é que o futuro, as pessoas estão mais conscientes de quando elas precisam sair de casa, quando elas querem sair de casa. Antes, às vezes, você estava cozinhando em casa, falava, putz, faltou tal ingrediente, deixa eu ir correndo no supermercado aqui, comprar, você parava. Pô, hoje o cara certamente já vai pensar, o cara ou a mulher, quem quer que seja, vai pensar, poxa, esqueci tal coisa, deixa eu ver aqui qual é o lugar que me entrega mais rápido que eu esqueci para fazer um prato em casa.
para cozinhar. Então, as pessoas acho que hoje estão mais conscientes das oportunidades que elas têm e o que elas buscam quando elas saem de casa. E a mesma coisa do lado dos restaurantes, né? Que experiência eles querem promover para os seus clientes no salão e fora do salão, que são diferentes. Então, e nessa linha, eu acho que é o que a gente está pautando aí todos os nossos esforços e investimentos. Como é que a gente gera essas diferentes oportunidades para os restaurantes, para os clientes, como é que a gente tem informação para analisar isso e reforçar essa proposta de valor. Legal. Gente, a gente vai chegando, se encaminhando para o final. Eu conversei aqui com a Thaís Jimenez, que é chefe executiva da Unilever Food Solutions, com o Caio Falcão, que é head da diretoria corporativa do iFood, e com o Luiz Silveira, que é CEO da Esquadra Embalagens, que é a primeira empresa do Brasil especializada em produzir embalagens para o setor de alimentação. Foi um papo super bacana, com vários insights. Se você chegou depois ou se você quer rever esse papo, todos os nossos talks ficam lá no nosso site, no hackpelagastronomia.com.br. Você pode ver esse e também todos os outros que aconteceram na semana passada. Teve muita gente bacana que passou conversando com a gente e ainda vai ter. Hoje, por exemplo, às 18 horas, a gente tem um papo, continuando nessa pegada de ferramenta tecnológica. Nosso papo é sobre ferramentas tecnológicas para se comunicar, se aproximar e fidelizar clientes. Eu vi que aqui o João Cláudio pediu dicas, João. Então, acompanhe esse toque que a gente vai ter dicas bem mais pontuais em relação à fidelização de clientes, ok? Convido todos vocês a se inscreverem e participarem do nosso hackathon, que acontece entre os dias 12 e 16, começa agora nesse sábado já, mas a inscrição você tem que fazer até amanhã, até dia 9, tá? Vou deixar a palavra para vocês se despedirem, por favor. Thaís, a dar um recadinho. Você está mutada, Thaís. Diz que é a frase principal da pandemia. Você está vendo a tela ou você não está no mudo, né? Muito obrigada. Eu acho que foi uma conversa super bacana. A gente sempre agrega no que eu estou trabalhando. Eu sempre vou ter os aplicativos, as embalagens. Então, essa junção aqui foi maravilhosa. Espero que a gente tenha ajudado para o Hackathon e que venham ótimas ideias para o futuro. Luiz? Agradeço aí todos vocês, foi muito legal esse bate-papo e deixar uma interrogaçãozinha no ar. Será que o delivery ele realmente é um complemento do restaurante? Então, a gente ouve muito, não, o delivery ele é um complemento. Então, a gente começa a ver com números, o Caio deve ter isso lá, que tem restaurante que, com os meios tradicionais, ele vendia 90% e 10% delivery, e talvez hoje é 70% delivery e 30%. Então, deixar essa perguntinha aí no ar para que o pessoal matute um pouquinho. Muito legal, muito obrigado. Obrigada. Caio? É verdade. Obrigado aí ao Bom Gourmet, parabéns pela iniciativa das lives. Eu queria deixar um abraço para todo mundo e acho muito importante essas iniciativas porque a gente não trabalha sozinho, né? A gente tem que ter parceria, tem que ter, com todos os elos da cadeia, tem que ter muita gente trabalhando para as coisas acontecerem. Então, desde o Thaís aí dando consultoria para os restaurantes, o Luiz promovendo uma boa experiência de embalagem, que é um elo fundamental. Então, que a gente, acho que a dica que eu deixo para o pessoal que vai participar no Hackathon, nunca ignore os parceiros, os clientes, converse. Estudar é importante, ler, mas e conversar, conhecer a realidade, construir parcerias e produtos juntos, entendendo os outros elos da cadeia, anteriores e sucessores, é fundamental para você conseguir trazer para a realidade uma nova solução, um novo produto, um novo prato. Então, e esses talks estão nesse espírito. Então, parabéns aí ao Bom Gourmet e obrigado aí ao Luiz e à Thaís pela oportunidade desse bate-papo tão legal. Obrigada, gente. Obrigada a todos e continue com a gente no Hack pela Gastronomia. Vejo vocês.